E se a chave para desbloquear seu verdadeiro potencial não estiver lá fora, mas bem no fundo de você? Este vídeo revela métodos poderosos para a expansão do subconsciente, mostrando como acessar um reservatório infinito de criatividade, intuição e poder pessoal. Prepare-se para redefinir o que é possível. Imagine alcançar seus objetivos sem esforço, vivenciar uma clareza profunda e viver uma vida alinhada com o seu eu superior. Isso não é uma ilusão. É o resultado da expansão consciente da mente subconsciente. Junte-se a nós para revelar técnicas práticas para acessar níveis mais profundos de consciência e transformar a sua realidade. Você está usando apenas uma fração da verdadeira capacidade da sua mente, pronto para finalmente desbloquear o resto. Nesta exploração inovadora, mergulhamos em sabedoria esquecida e técnicas de ponta para expandir seu subconsciente, concedendo-lhe acesso a potenciais ocultos que você nem sabia que existiam. Seu eu do futuro agradecerá. E se eu te dissesse que há uma força viva dentro de você que nunca dorme, nunca se cansa e nunca esquece? Uma força que observa tudo o que você pensa, sente e diz, e que silenciosamente obedece a cada uma das suas ordens, mesmo aquelas que você jamais pronunciou em voz alta. Essa força está agora, neste exato instante, moldando as circunstâncias da sua vida, atraindo pessoas, situações e oportunidades que refletem exatamente o que você acredita ser verdade sobre si mesmo. E o mais impressionante, ela faz tudo isso sem que você perceba. Essa força é a sua mente subconsciente, o gigante adormecido que habita em cada ser humano. Ao longo da vida, a maioria das pessoas jamais desperta esse poder. Vivem acreditando que o pensamento consciente é o centro de comando, quando na verdade ele é apenas a ponta visível de um vasto iceberg. A parte submersa, imensa, silenciosa e poderosa, é a mente subconsciente. Ela é o campo invisível, onde todas as ideias tomam forma, onde cada emoção deixa uma marca e onde cada crença se torna uma semente que mais cedo ou mais tarde germina na realidade física. É ali, nesse espaço secreto entre o pensamento e a matéria, que a vida é criada. A ciência moderna tem tentado compreender esse mistério há décadas. Pesquisas sobre o cérebro humano revelaram que a maior parte da nossa atividade mental acontece em níveis que estão além da consciência. Mais de 90% de tudo o que pensamos, sentimos e decidimos é processado automaticamente, sem esforço algum, por essa parte oculta da mente. É ela que regula o batimento do seu coração, o ritmo da sua respiração e até o modo como você reage diante de um desafio. Mas o que a maioria das pessoas ignora é que esse poder pode ser dirigido. Ele pode ser treinado, reprogramado, despertado. E quando isso acontece, a vida começa a responder de maneiras que parecem milagrosas. É como se o universo inteiro passasse a trabalhar em silêncio a seu favor. Durante séculos, mestres espirituais e filósofos tentaram descrever essa mesma força sob diferentes nomes: espírito, alma, energia vital, mente universal. Todos apontavam para o mesmo princípio: o fato de que existe em nós uma inteligência silenciosa que cria a partir do que acreditamos ser possível. E cada crença é um código, um comando, uma frequência que o subconsciente capta e manifesta com precisão absoluta. É por isso que duas pessoas, vivendo as mesmas circunstâncias externas, podem ter destinos completamente diferentes. Uma prospera, enquanto a outra luta. A diferença não está no que elas fazem, mas no que está programado em seus níveis mais profundos de consciência. A mente subconsciente não julga, não questiona e não decide o que é bom ou ruim para você. Ela apenas obedece. Ela recebe cada pensamento repetido como uma verdade absoluta e fielmente o transforma em realidade. É por isso que, se você passa a vida dizendo a si mesmo que não é capaz,
que não tem sorte ou que as coisas nunca funcionam para você, o subconsciente registra tudo isso como ordens e faz com que o mundo se molde de acordo com essas instruções. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você aprende a se comunicar com essa parte profunda da mente, quando envia a ela novas ideias com emoção, clareza e intenção, ela começa a alterar silenciosamente o roteiro da sua vida. Esse é o verdadeiro poder da ativação subconsciente. Não é mágica, é ciência espiritual aplicada. Imagine a sua mente como um vasto jardim. O consciente é o jardineiro, o subconsciente, o solo fértil. Tudo o que você planta, sejam pensamentos de medo ou de fé, de escassez ou de abundância, brota inevitavelmente mais cedo ou mais tarde. Se você compreender isso profundamente, perceberá que a vida que você vive hoje é apenas o reflexo do que o seu subconsciente foi treinado para acreditar no passado. E é exatamente por isso que despertá-lo é tão urgente. Estamos em um tempo em que o ruído externo é ensurdecedor. Telas, informações, opiniões, pressões. O mundo de 2025 exige uma mente centrada, consciente e desperta. Porque quem permanece desconectado da própria essência acaba sendo guiado pelas forças externas e não pelo seu poder interior. Ativar o subconsciente é mais do que repetir afirmações ou visualizar desejos. É um processo de reconexão com o próprio centro divino. É compreender que há uma inteligência espiritual operando dentro de você, pronta para transformar qualquer crença em realidade. Mas para acessá-la, é preciso aprender a silenciar o caos da mente racional e mergulhar em estados mais profundos de consciência. É ali, entre o sono e a vigília, entre o pensar e o sentir, que o subconsciente se abre. E nesse espaço sagrado, tudo é possível. Quando você se permite entrar nesse estado, cada palavra se torna um decreto, cada imagem mental se torna uma semente vibracional e cada emoção se converte em energia criadora. É nesse ponto que o subconsciente deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma ponte viva entre você e o universo. O despertar desse gigante interior não acontece de uma vez. É um processo que começa com um simples ato, o de reconhecer que ele existe. A partir daí, o próximo passo é compreender como se comunicar com ele. Porque a verdade é que você já está conversando com o seu subconsciente o tempo todo. A questão é, o que você está dizendo a ele? Suas palavras, seus medos, suas repetições diárias, suas reações automáticas. Tudo é interpretado como instrução. O subconsciente é um servo leal e, ao mesmo tempo, o mais poderoso criador que existe dentro de você. Ele não argumenta, apenas cumpre o que lhe é ordenado. E quando você passa a escolher conscientemente as mensagens que envia, começa a moldar sua realidade com uma precisão que antes parecia impossível. Nos próximos capítulos, você vai descobrir que ativar a mente subconsciente não é um dom reservado a poucos. É uma habilidade antiga, esquecida, mas completamente natural. E quando você entender como ela funciona, quando sentir esse poder despertando silenciosamente dentro de si, perceberá que tudo o que buscou lá fora sempre esteve aqui, dentro, dormindo, esperando o momento certo para acordar. E talvez esse momento seja agora. A ciência moderna começou a comprovar aquilo que os mestres espirituais já sabiam há milênios. A mente humana é maleável. Nossos pensamentos, emoções e crenças não são estruturas fixas, mas trilhas que o cérebro aprende a percorrer até que se tornem caminhos automáticos. Esse fenômeno é chamado de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, criar novas conexões e apagar padrões antigos. Em outras palavras, cada vez que você repete uma ideia, uma emoção ou uma imagem mental, está reforçando uma estrada interna que o subconsciente percorre com mais facilidade. E quanto mais vezes você caminha por ela, mais real ela se torna.
É assim que nascem os hábitos, as crenças e, consequentemente, o seu destino. Pense por um instante nas ideias que você repete a si mesmo todos os dias, mesmo sem perceber. Eu nunca tenho tempo. As coisas são difíceis. Eu não consigo mudar. Cada uma dessas frases é um comando codificado, uma instrução direta ao subconsciente. Ele não distingue entre o que é imaginação e o que é realidade. Ele apenas grava e executa. É por isso que a repetição é uma ferramenta tão poderosa. Ela não serve apenas para decorar uma informação, mas para reescrever os circuitos internos que sustentam a sua vida. Quando você repete uma nova ideia com emoção e presença, começa a enviar sinais diferentes ao cérebro e ele responde reorganizando suas conexões para refletir essa nova verdade. Assim, pouco a pouco, a realidade externa começa a se alinhar à nova programação interna. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que o cérebro parava de se desenvolver após a infância, que nossas crenças e comportamentos eram imutáveis. Hoje sabemos que isso é apenas uma ilusão. A neurociência comprovou que somos eternos aprendizes. Cada experiência, cada pensamento, cada novo hábito é uma oportunidade de reprogramação. A mente subconsciente é como um espelho líquido. Ela reflete tudo o que recebe, mas pode ser moldada por quem aprendeu a tocar suas águas com intenção. É aí que a espiritualidade e a ciência se encontram. Porque toda transformação duradoura começa na mente invisível, mas precisa da repetição consciente para se enraizar no plano físico. A reprogramação subconsciente não é apenas uma técnica mental, é um ato de fé. É a decisão de acreditar em algo antes que ele exista, de afirmar uma nova realidade, mesmo quando o mundo ainda mostra o oposto. E isso não é negação da realidade, é criação da realidade. O universo responde à vibração que você sustenta com consistência. E o subconsciente é o canal que traduz essa vibração em forma, eventos e experiências. Quando você afirma algo repetidas vezes com sentimento, o subconsciente aceita essa ideia como verdade e começa a trabalhar silenciosamente para manifestá-la. É assim que afirmações e visualizações se tornam pontes entre o invisível e o visível. Muitos duvidam dessa força porque olham apenas para o mundo externo, esperando resultados imediatos. Mas o subconsciente opera em um tempo diferente. Ele trabalha na dimensão do invisível, onde as sementes da realidade ainda estão germinando. O erro está em plantar uma semente e no dia seguinte cavar o solo para ver se ela cresceu. A mente subconsciente precisa de consistência, paciência e emoção. Ela responde não às palavras frias, mas à vibração que as acompanha. Quando você fala com sentimento genuíno, o subconsciente desperta e começa a agir. Por isso, as práticas espirituais mais eficazes, como a oração, a meditação e as afirmações, sempre envolvem emoção profunda. Não é a frase que tem poder, é a energia com que você a pronuncia. A visualização é uma das chaves mais diretas dessa reprogramação. Quando você fecha os olhos e cria uma imagem mental de algo desejado, o cérebro não distingue se aquilo está acontecendo de fato ou apenas sendo imaginado. Ele ativa as mesmas áreas neurais associadas à experiência real. E quando essa prática é repetida, o subconsciente começa a reorganizar sua percepção de mundo para alinhar-se com essa nova imagem. É por isso que pessoas que visualizam com constância acabam atraindo oportunidades que parecem coincidências, mas que na verdade são respostas vibracionais. O universo está apenas devolvendo aquilo que a mente interior projetou. Outro pilar fundamental da reprogramação é o hábito. Cada pequeno gesto repetido diariamente, por mais insignificante que pareça, está gravando uma mensagem no subconsciente. O simples ato de acordar todos os dias e reservar 5 minutos para silenciar a mente já começa a redesenhar o seu padrão vibracional. Porque o hábito cria estabilidade.
E a estabilidade cria coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando há coerência, o subconsciente entende que aquela nova ideia é real e passa a manifestá-la com mais velocidade. É como se o universo finalmente entendesse o seu pedido, não pelas palavras, mas pela constância da sua vibração. As práticas científicas e espirituais convergem nessa verdade. A mudança acontece de dentro para fora. Nenhuma técnica funciona se você continuar alimentando internamente as mesmas crenças de limitação, medo ou culpa. A mente subconsciente só pode ser reprogramada quando você decide assumir total responsabilidade pela sua energia. É um processo de limpeza, de substituição e de escolha. Você substitui o medo pela confiança, o julgamento pela aceitação, a escassez pela gratidão. E a cada escolha, o subconsciente vai recebendo novos comandos, novas ordens, novos mapas de realidade. É assim que o velho padrão morre e o novo começa a nascer. Quando o subconsciente começa a responder, a vida muda em silêncio. De repente, você se percebe reagindo de forma diferente, atraindo pessoas novas, sentindo mais clareza, mais calma, mais intuição. E tudo isso sem esforço forçado, porque não é o consciente tentando controlar o mundo, mas o subconsciente ajustando as engrenagens da existência em harmonia com o seu novo estado interno. É nesse ponto que você entende que não precisa lutar para mudar sua vida. Você apenas precisa se alinhar internamente. O resto é consequência. Reprogramar a mente é, na verdade, uma arte de lembrar quem você sempre foi. Por baixo das crenças impostas, dos medos aprendidos e das experiências dolorosas, existe uma mente pura, livre e ilimitada. O subconsciente não é inimigo do consciente. Ele é o solo fértil, onde sua verdadeira essência quer florescer. Quando você começa a alimentá-lo com pensamentos de amor, fé e propósito, ele responde abrindo portas, dissolvendo bloqueios e atraindo sincronicidades que confirmam que você está no caminho certo. Tudo isso porque, ao contrário do que muitos pensam, o subconsciente não cria o futuro, ele apenas repete o que você acredita ser possível. Portanto, quando você muda suas crenças, você muda o seu destino. E é exatamente isso que você aprenderá a fazer nos próximos instantes. Porque agora que você compreende que a reprogramação é possível e que ela é tanto espiritual quanto científica, é hora de explorar os caminhos práticos que permitem acessar diretamente essa dimensão profunda. Nos próximos minutos, você descobrirá que o subconsciente tem horários, portas e rituais próprios. E quando você aprender a atravessar essas portas com consciência, perceberá que ativar o subconsciente não é um mistério, é um reencontro. A mente subconsciente não se revela a quem vive na pressa. Ela se manifesta nos intervalos, nos silêncios, nos espaços onde o barulho do mundo cessa por alguns instantes. Acessar essa dimensão é como entrar em um templo sagrado que só se abre quando você aprende a desacelerar. Por isso, as portas do subconsciente se abrem com mais facilidade em dois momentos específicos do dia, logo ao despertar e pouco antes de adormecer. Esses instantes são estados liminares, onde a mente consciente ainda não retomou o controle total, e o subconsciente está mais receptivo. Quase como uma criança que escuta tudo o que você diz e grava cada palavra como uma lei. É nesse ponto que começa o verdadeiro trabalho de acesso direto. Os rituais matinais são o primeiro portal. Ao abrir os olhos pela manhã, antes de tocar no celular, antes mesmo de se levantar, há uma brecha preciosa entre o sono e o despertar. Nesse momento, a mente ainda vibra em ondas alfa e teta, as mesmas frequências usadas em meditação profunda. É quando você pode plantar as sementes do seu novo dia. Em vez de correr para o piloto automático das preocupações, você escolhe conscientemente suas primeiras palavras e pensamentos. Pode começar com algo simples como: hoje, minha mente está alinhada com o fluxo do universo. Ou, tudo que eu preciso
já está a caminho. Essas frases não são apenas afirmações, são comandos vibracionais. O subconsciente, ainda aberto e maleável, as absorve como instruções diretas. E assim, antes mesmo de sair da cama, você já começou a moldar o campo invisível que sustentará todo o seu dia. Do mesmo modo, o período da noite é o segundo portal. Pouco antes de adormecer, a mente entra novamente em ondas alfa e teta, abrindo o mesmo campo receptivo. É o momento perfeito para reprogramar padrões, dissolver preocupações e conectar-se ao seu eu superior. Em vez de adormecer com pensamentos de medo ou ansiedade, você escolhe nutrir a mente com imagens e emoções elevadas. Pode visualizar-se vivendo a vida que deseja, sentindo gratidão como se já estivesse lá. Pode mentalizar luz, abundância, paz. O subconsciente não distingue imaginação de realidade. Ele apenas grava. E quando você o alimenta com essas imagens antes do sono, ele trabalha durante a noite para torná-las cada vez mais reais. É por isso que a prática noturna de afirmações, orações ou visualizações é tão poderosa. O corpo dorme, mas o subconsciente continua criando. Além dos rituais de início e fim do dia, existem ferramentas que ampliam o acesso a essa dimensão interior. Uma delas é a meditação guiada. Quando conduzida com intenção, ela é um atalho para as camadas mais profundas da mente. Ao fechar os olhos, respirar lentamente e seguir uma voz ou um som que direciona sua atenção, você está gradualmente silenciando o ruído consciente e permitindo que o subconsciente se torne o protagonista. Nesse estado, novas ideias, lembranças ou sensações podem emergir não como distrações, mas como mensagens. O subconsciente fala através de símbolos, sensações e imagens. Cada visão que surge durante a meditação é uma resposta, um reflexo de algo que está pedindo reconhecimento, cura ou liberação. Outra ferramenta que atua com precisão científica são as batidas binaurais. Elas funcionam criando uma diferença de frequência entre os ouvidos, induzindo o cérebro a entrar em estados específicos de consciência. Por exemplo, quando você ouve sons que vibram em 7 ou 8 Hz, o cérebro começa a se alinhar com o estado teta, o mesmo que ocorre em sonhos lúcidos e meditações profundas. Esse estado é o território natural do subconsciente. É ali que ele se abre completamente, permitindo que afirmações, intenções e curas energéticas penetrem com mais facilidade. Não há esforço, apenas entrega. E quanto mais você pratica, mais fácil se torna alcançar esse espaço. Mas talvez uma das práticas mais subestimadas seja o simples ato de escrever. O registro no diário é uma ponte direta entre o consciente e o subconsciente. Quando você escreve sem censura, deixando as palavras fluírem livremente, está permitindo que partes escondidas de si mesmo venham à tona. É como abrir um cofre onde memórias, medos e desejos dormem há anos. Ao colocar tudo no papel, o subconsciente começa a se reorganizar. Ele libera o que estava preso, dissolve padrões repetitivos e cria espaço para novas ideias. Esse processo é especialmente poderoso quando combinado com perguntas direcionadas como: o que minha mente está tentando me mostrar hoje? Ou que crença ainda me impede de avançar? As respostas surgem naturalmente, muitas vezes em forma de intuição, frases simples ou sensações sutis. E há ainda o mundo dos sonhos. O subconsciente é o arquiteto de cada cena que você vive durante o sono. Ele usa imagens simbólicas para traduzir mensagens que o consciente desperto não conseguiria entender. Interpretar os sonhos é, portanto, uma forma antiga e sagrada de diálogo com o subconsciente. Não se trata de buscar significados fixos em dicionários de símbolos, mas de sentir o que cada imagem desperta em você. Sonhar com água, por exemplo, pode representar limpeza emocional para uns e medo do desconhecido para outros.
Cada símbolo fala a língua do seu próprio inconsciente. Quando você aprende a decifrar essa linguagem pessoal, começa a compreender os códigos da sua alma. A combinação dessas práticas, os rituais matinais e noturnos, a meditação guiada, as batidas binaurais, o diário e a interpretação dos sonhos, cria uma ponte contínua entre o consciente e o subconsciente. Com o tempo, essa ponte se torna tão estável que você passa a viver com maior intuição, clareza e presença. O acesso deixa de ser uma prática isolada e se torna um estado natural de ser. É quando você percebe que a voz interior, que antes era um sussurro, agora fala com nitidez. O subconsciente não é mais um território distante. É uma extensão viva da sua consciência desperta. A cada dia, ao aplicar essas técnicas, você começa a notar uma mudança sutil, mas poderosa. As coincidências se multiplicam, as respostas chegam mais rápido, e aquilo que antes parecia impossível começa a fluir com naturalidade. É o universo respondendo ao seu novo nível de alinhamento. Porque quando o subconsciente é acessado com intenção, ele se torna o canal pelo qual o divino se manifesta. Tudo o que você deseja, tudo o que você busca, já existe nesse campo invisível. E quanto mais você o acessa, mais se lembra de quem realmente é. Um ser criador, consciente e desperto. Nos próximos instantes, você descobrirá que há maneiras ainda mais profundas de expandir essa conexão. Técnicas que vão além das práticas cotidianas e que atuam em níveis vibracionais mais sutis, capazes de acelerar o seu crescimento interior. Elas exigem discernimento, ética e entrega, porque o poder que você acessa através delas é imenso. Mas se usadas com consciência, elas transformam completamente a forma como você pensa, sente e manifesta. Agora é hora de conhecer os segredos avançados do subconsciente e aprender como usar esse poder com sabedoria. Quando você chega a este ponto da jornada, algo dentro de você já começou a mudar. A consciência não é mais a mesma. Há uma presença silenciosa observando cada pensamento, cada emoção, cada escolha. É como se uma nova inteligência estivesse assumindo o comando, e na verdade está. É o subconsciente começando a trabalhar a seu favor. Mas há um segredo que diferencia quem desperta e quem verdadeiramente transforma a própria realidade. É saber como direcionar o poder do subconsciente com precisão. Porque o subconsciente é como uma força cósmica bruta, ilimitada, mas neutra. Ele não cria o que você quer, ele cria o que você permite sentir como real. E é aqui que entram os truques avançados. Um dos primeiros é a visualização emocionalmente carregada. Não basta imaginar, é preciso sentir o cenário como se já existisse. Quando você visualiza algo com emoção, você grava um novo comando no subconsciente. Ele não entende futuro, apenas presente. Por isso, quando você vibra alegria, gratidão ou poder, como se já tivesse conquistado o que deseja, o subconsciente entende que aquilo é sua realidade atual e começa a reorganizar tudo para alinhar o mundo externo com esse novo estado interno. A emoção é a linguagem que ele entende, e quanto mais forte o sentimento, mais rápido a mudança. Outro truque é o diálogo interno invertido. Normalmente as pessoas alimentam pensamentos sabotadores sem perceber: isso é difícil, não consigo, já tentei antes. Cada uma dessas frases é um comando. Mas quando você inverte o diálogo, o campo começa a responder diferente. Troque "não consigo" por "estou aprendendo a dominar isso". Troque "ainda não aconteceu" por "está se manifestando agora". O subconsciente grava padrões repetitivos e a consistência é mais poderosa do que a intensidade. Mesmo que pareça forçado no início, continue. O subconsciente não distingue o real do ensaiado. Ele apenas aceita o que você repete com convicção. Há também o poder do estado hipnagógico, aquele instante entre a vigília e o sono, quando o consciente começa a se desligar e o subconsciente se abre completamente. É o momento mais fértil para a reprogramação. Nesse estado, o cérebro entra em ondas alfa e teta,
E tudo o que você pensa, sente ou afirma nesse período vai direto para o núcleo do subconsciente. É por isso que orações antes de dormir, afirmações noturnas e meditações guiadas funcionam com tanta força. Se você semeia fé antes de adormecer, desperta dentro de um novo campo vibracional. O que você planta nesse limiar entre mundos se torna o tom energético do seu dia seguinte. Mas há algo ainda mais sutil e poderoso: o silêncio consciente. Em um mundo saturado de estímulos, o silêncio é a senha secreta que abre o portal do subconsciente. Quando você silencia os ruídos mentais, o medo, a pressa, a necessidade de controlar, o subconsciente finalmente pode falar. E ele fala através da intuição. A intuição é o idioma do divino traduzido pela mente profunda. Cada inspiração repentina, cada pressentimento, cada ideia que parece surgir do nada, tudo isso são respostas do subconsciente tentando guiá-lo. Aprenda a ouvir, não com os ouvidos, mas com o corpo, com o campo, com o coração. Outro truque avançado é o recondicionamento vibracional. Tudo o que você faz repetidamente cria uma assinatura energética. Se todas as manhãs você desperta reclamando, o subconsciente entende que reclamar é parte da sua identidade e passa a gerar situações que justifiquem essa vibração. Mas se você conscientemente decide começar o dia em gratidão, mesmo antes de qualquer razão externa, o padrão começa a mudar. É a repetição do novo estado que o fixa como verdade. A mente subconsciente não resiste à constância. Ela se curva diante da frequência dominante, e há ainda o método do espelho, usado por místicos e terapeutas há séculos. Olhar-se nos olhos e afirmar sua nova identidade é mais do que um exercício psicológico. O espelho é um símbolo arquetípico do inconsciente. Quando você declara algo a si mesmo olhando profundamente nos olhos, o subconsciente aceita aquilo como decreto. Ele reconhece o olhar como prova de presença, e presença é poder. Experimente dizer: eu sou abundante, eu sou merecedor, eu sou guiado pelo divino. Diga com verdade, até sentir a vibração dessas palavras no corpo. Esse é o momento em que o comando é registrado. E talvez o truque mais avançado de todos seja o desapego. Porque o apego é o sinal vibracional da falta. Quando você deseja algo com desespero, o subconsciente entende que aquilo está ausente e mantém essa ausência ativa. Mas quando você confia, quando solta e entrega, a vibração muda de carência para certeza. E o subconsciente, obediente como sempre, começa a alinhar a realidade com esse novo estado de confiança. O desapego não é desistir, é afirmar: eu já recebi, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Esses são os códigos ocultos que aceleram o processo de expansão. Não são truques no sentido comum da palavra, mas chaves vibracionais. E quando usados juntos, emoção, repetição, silêncio, gratidão e desapego, eles criam uma força impossível de deter. O subconsciente deixa de ser um servo confuso e se torna um aliado consciente. Ele começa a operar em perfeita sincronia com o seu eu superior. E quando isso acontece, tudo flui. As coincidências aumentam, as portas se abrem, as respostas chegam sem esforço. Porque o subconsciente, agora reprogramado, entende que seu papel é manifestar a harmonia do divino no plano físico. Ele não está mais lutando contra você, está criando com você. E é assim que a vida começa a se alinhar com a sua essência. No próximo capítulo, você vai compreender o que significa viver nesse estado de expansão permanente, quando o subconsciente deixa de ser apenas um instrumento e se torna uma extensão consciente da sua própria alma. Agora que você já percorreu os caminhos do subconsciente, reprogramou crenças, aplicou técnicas de acesso direto e dominou os truques avançados, começa a perceber algo que até pouco tempo parecia impossível. Sua realidade não é algo que acontece com você, mas algo que você cria consciente ou inconscientemente.
E a diferença entre a criação inconsciente e a criação consciente é imensa. Quando você vive inconsciente, repete padrões, reage às circunstâncias e se sente à mercê do mundo. Mas quando você se torna consciente da mente subconsciente, você passa a ser o arquiteto da própria existência. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção é uma linha traçada no mapa do seu destino. Você não é mais um passageiro. Você é o capitão do navio. E a mente subconsciente é a força invisível que movimenta as velas, ajusta as correntes e conduz a embarcação para portos que antes pareciam inatingíveis. Viver com o subconsciente ativo é perceber que tudo começa dentro. As metas deixam de ser meras listas a cumprir. Elas se tornam reflexos daquilo que você vibra e sente no âmago da sua essência. Você percebe oportunidades antes invisíveis, sente respostas intuitivas que parecem vir do nada e experimenta uma clareza que transcende qualquer lógica. O mundo passa a responder não ao esforço, mas à sua coerência interna. Cada ação é natural, cada decisão vem com precisão e cada resultado é apenas a manifestação do que já existe no nível profundo da mente. É nesse ponto que você entende que não há limites, que as barreiras externas eram apenas reflexos de programas internos que agora você já escolheu substituir. O processo não termina, ele se expande constantemente. A mente subconsciente não é um tesouro finito, mas um oceano infinito. E quanto mais você se conecta com ele, mais você descobre potencial em lugares que nunca imaginou. Crenças limitantes desaparecem, medos dissolvem-se em confiança, dúvidas transformam-se em certezas silenciosas. É um estado de liberdade mental e espiritual que redefine o que você entende por realidade. O que antes parecia esforço e luta, agora flui com naturalidade. O que antes parecia demora, agora acontece com precisão. O que antes parecia impossível, torna-se inevitável. E ao aplicar esse poder em sua vida cotidiana, você começa a perceber o efeito dominó da transformação. Seus relacionamentos mudam, porque você vibra em um novo nível. Suas finanças se reorganizam, porque você atrai oportunidades alinhadas à sua frequência. Sua saúde se fortalece, porque a mente subconsciente influencia diretamente cada célula do corpo, guiando-o para equilíbrio e vitalidade. Cada área da sua vida começa a refletir o estado interior que você cultivou. O que você sente internamente é o que se manifesta externamente, e a consciência dessa lei transforma cada momento em uma oportunidade de expansão e crescimento. Mas talvez o aspecto mais impressionante desse estado seja a percepção de que você não está sozinho. A mente subconsciente está conectada a uma inteligência maior, uma força universal que opera além do tempo e espaço. Quando você está alinhado, essa inteligência começa a guiar você silenciosamente. Sincronicidades surgem. Respostas chegam antes mesmo de você perguntar. Portas se abrem sem esforço aparente. E você percebe que essa inteligência não está lá fora. Ela sempre esteve dentro de você, aguardando o momento em que você reconheceria seu próprio poder. Viver dessa forma é mais do que atingir objetivos. É experimentar a vida em sua forma mais plena. É compreender que abundância, saúde, amor, prosperidade e paz não são metas externas, mas estados de ser. E o subconsciente é o veículo que traduz esses estados internos em manifestações tangíveis. Cada ação, cada palavra, cada intenção se alinha de forma quase mágica, porque o poder que você acessou é constante, natural e infinito. É como se o universo passasse a dançar ao ritmo da sua própria frequência. E é aqui que a verdadeira liberdade começa. Você não está mais tentando controlar nada. Não há mais esforço para mudar situações externas. Você compreende que a transformação começa dentro e que tudo o que é necessário já foi ativado no nível mais profundo da mente. A vida deixa de ser uma luta e se torna um fluxo consciente,
um movimento natural de manifestação alinhado com seu eu superior. Cada instante é oportunidade de criar, aprender, sentir e expandir. Cada momento é uma página em branco pronta para receber a sua intenção, sua energia e sua consciência. E ao integrar todas essas práticas, a reprogramação consciente, os rituais matinais e noturnos, a meditação, a visualização, o desapego e a escuta profunda do seu eu interior, você se torna um ser que opera em plena sintonia com o poder do subconsciente. Você percebe que os limites eram ilusões, que as dificuldades eram testes e que a verdadeira vida sempre esteve ao alcance do seu próprio poder interior. E quando isso se torna a sua realidade diária, o impossível deixa de existir. O medo se dissolve e a abundância se torna o estado natural do seu ser. Agora, olhe para si mesmo e reconheça: tudo aquilo que você buscou fora sempre esteve dentro, dormindo, silencioso, esperando você decidir despertar. E quando você acorda para esse poder, tudo muda, porque o seu eu expandido não é apenas uma versão melhor de você mesmo. É a sua essência alinhada, é a expressão viva da sua alma no mundo físico, é a vida fluindo exatamente como deve, com inteligência, propósito e plenitude. Você não está apenas vivendo, você está criando, manifestando e expandindo a cada respiração. E essa é a verdadeira magia de ativar a mente subconsciente, perceber que tudo o que você deseja já existe e que o único passo necessário é assumir a consciência do próprio poder e deixar que ele trabalhe, silencioso, contínuo e eterno, na construção da sua realidade. E agora que você sentiu o poder do seu subconsciente despertando, que tal dar o próximo passo na sua evolução? No vídeo que já está disponível no canal, você vai descobrir como dar um verdadeiro salto quântico na sua vida, rompendo limites, acelerando a manifestação e acessando níveis de consciência que antes pareciam impossíveis. Cada insight, cada prática e cada revelação daquele conteúdo vai expandir ainda mais o que você aprendeu aqui, conectando seu eu interior ao seu eu superior, de forma direta e transformadora. Não deixe essa oportunidade passar. Clique agora, mergulhe nesse salto quântico e veja a realidade se curvar à força da sua própria mente.